Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vou apresentar para vocês os dois últimos comandos de desvio que nós vamos ver nessa aula, tá? Que é o comando exit, né? Que, como o nome diz, ele sai, né? Então ele encerra o comando que você estiver executando, e o comando return, que é o que a gente está utilizando até hoje, desde de sempre, que a gente está utilizando desde o nosso Olá Mundo, a gente está usando return 0. A gente vai entender mais o que é esse return nessa aula, beleza? Então, eu aqui para a apresentação. Ok, então vamos lá. O que é a função exit? A função exit provoca o término do programa. Tá? Então, naquele ponto, tá, ele interrompe a execução completa do programa, tá, que estiver sendo executado. E ela interrompe o programa todo. Tá? O que acontece? Ao longo do nosso curso, nós vamos aprender a executar programas dentro de programas, né? Que são funções, que são trechos que a gente pode repetir do código. Então a gente vai aprender a fazer esses códigos, trechos de código que podem ser reaproveitados ao longo do programa. Tá? Esse exit é uma forma de dizer assim, para tudo que você vai executando. Pode ser uma função que só executa isso, mas eu vou parar o programa inteiro. Digamos que o meu programa seja um conjunto lá, de 100 funções. Se uma dá exit, eu paro tudo que eu estiver fazendo. Tá? O exit ele retorna geralmente um código. Tá? E aí os códigos normalmente indicam um erro. E aí cabe ao desenvolvedor dizer qual é esse erro. Né? Tipo, ele tem uma tabelinha lá dizendo o exit, o exit, sei lá, 3 indica que a variável que eu encontrei tem um valor negativo. Né? E aí esse valor pode ser lido depois da execução e você pode interpretar qual foi o erro, né, e descobrir qual foi o erro da execução. Né, o erro de compilação, o compilador avisa para você. Esse é um código de interrupção bem forte, que realmente interrompe tudo. Deixa eu ver. Também, esse código também é utilizado para indicar qual foi o parte do código do sistema que deu erro. Geralmente a gente utiliza o exit, né, nas maiores aplicabilidades dele, para quando tem um problema. Né, quando a gente dá, por exemplo, encontrou uma divisão por zero. Antes da gente dividir por zero, a gente bota assim, if divisor for igual a zero, já dá um exit e bota lá, sei lá, 3, 2, sei lá, menos 5. E aí a gente vai ver na nossa tabela lá que menos 5 é a função divisor, e a função divisor, ela encontrou um divisor zero, então acabou que não teve o que fazer, senão ia dar errado. Se a gente quiser indicar que não teve problema nenhum, a gente retorna com zero. A gente bota zero ali, dá exit zero, mas e é por isso que a gente utiliza return zero no nossa main, para indicar que aquela função ela está não teve nenhum erro, né? Ela foi concluída com sucesso. Tá? Se ela fosse concluída com algum problema, a gente botaria ou um exit, um número qualquer, ou colocaria um return com um número diferente de zero. Ok? Bom, e aí qual é a diferença do exit para o return? Ambos interrompem a execução. Ambos interrompem a execução, só que um interrompe o programa inteiro, enquanto que o return ele interrompe a função que está sendo chamada, tá? A função que está sendo executada naquele momento. Geralmente a gente utiliza o return para passar informações de uma função para a outra. Tá? Então, se a gente quiser indicar algum resultado, a gente coloca o return para indicar essa informação. Né? Seria muito assim, a gente pode utilizar o return para indicar um erro, né? No caso da main, por exemplo, a main ela pode retornar um valor diferente de zero, indicar que tem um erro, mas se for uma função matemática, por exemplo, a função soma, é pertinente que o return retorne o resultado dessa soma. Tá?
porque esse resultado vai ser reaproveitado por um outro código que vai aproveitar esse retorno, tá? Muito bem. Então, o comando return é utilizado para interromper a execução de uma função e retornar o valor que a função que chamou esta função. Caso haja algum valor associado ao comando return, este é devolvido para a função, caso contrário, um valor qualquer é retornado. Isso é importante no C quando você não diz qual é o valor que vai ser retornado, qual é o valor que aquela variável está valendo. O C inventa um valor para você. Na verdade, ele não inventa, ele, na verdade, pega uma posição de memória e dentro dessa posição de memória tem um valor. Tem um lixo lá, né? Esse valor é o valor que ele vai exibir, né? Então, dependendo do que seja, vai exibir um valor numérico qualquer lá, mas ele sempre vai exibir um lixo até que você diga que naquela posição de memória, onde está guardada aquela variável, tem um valor que não é lixo. Aí você está dizendo que, por exemplo, o int i é igual a zero. Se você botar int i e não botar aquele igual a zero, o i vai estar valendo o lixo que tiver dentro da posição de memória que o C encontrou para aquela posição, tá? Return, eu posso, então, indica que terminou a função. Eu não preciso colocar a expressão para ser retornada, tá? Mas normalmente uma função inteira, ela tem que retornar um número, tá? Então, se retornar vazio não faz sentido. A chave que termina a função é equivalente a um comando, tá? Então, deixa eu abrir aqui no PowerShell. Essa chave aqui também é um comando de fim de código. Só que como a gente dá return antes, ele nunca é executado, tá? Mas ele é importante para dizer que o bloco está sendo fechado, tá? É possível haver mais de um comando return dentro de uma função, só que o primeiro deles vai ser executado, tá? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, nessa função aqui, return 1, o que está acontecendo aqui? Tudo que tiver aqui para baixo, absolutamente tudo que tiver aqui para baixo não vai ser executado, porque return já é um fim da função. Eu encerrei a função, não tenho mais o que exibir, tá? Então aqui, tudo aqui para baixo não seria exibido, tá? Também posso fazer o seguinte, ó. If soma for igual a menor que zero, return menos 1, sei lá. Eu sei que vai dar erro se o valor for menor do que zero no meu código ali para baixo. Então não precisa executar porque vai dar erro e eu não quero que dê erro, eu só quero que retorne um valor indicando que o número é negativo. Então retorne menos 1. Tá? Então, por exemplo, eu quero tirar a raiz quadrada de um número negativo. Eu sei que o número negativo, a raiz quadrada dele vai ser imaginária, só que eu não estou trabalhando com imaginários aqui. Então eu vou trabalhar com o valor de trabalhar com menos 1 mesmo e considerar que isso é um valor válido da raiz que eu estou tirando, tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. O primeiro que seja o primeiro que foi encontrado durante a execução é o que vai valer como o return efetivo, tá? Bom, esse era a aula que eu tinha para dar sobre comando de decisão, comando de repetição. Espero que tenha ficado claro alguns pontos. Não é um tema muito simples e a gente vai ganhando força nesse tema, como eu falei logo no início dessa aula, né, dessa coletânea de vídeos. A gente vai ganhando força conforme a gente for treinando. Se a gente não treinar, a gente não consegue desenvolver o domínio desse tipo de estrutura, né, desse tipo de repetição, de decisão e tal. Então, por isso é importante que vocês façam os exercícios propostos, enviem os exercícios para a gente corrigir e ver o que vocês estão avançando, beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na live, na próxima live, quando tiver, né? Seja ela teórica ou a prática. Fica aí
A minha sugestão de vocês entrarem em contato com os monitores e comigo por e-mail pelo Google Meet do Classroom para tirar qualquer dúvida ou falar comigo na live que a gente vai fazer. É isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.